entregue, não somos nada. Nós temos um compromisso com o Pai. O Pai está vivo. E então o nosso irmão, ele espera pelo nosso irmão o novo nascimento. O Espírito Santo, o Pai, Ele enviou o seu Espírito, mas Ele quer de volta o novo nascimento. Um filho, eu já perdi um filho, que era José. Esse eu não posso perder. Eu já dei ele para o mundo. Mataram meu filho, mas o meu espírito não vai morrer. E ele está vivo. Jogaram na cova, mas ele já ressuscitou. Meus irmãos, ou você entendeu salvação, ou você não entendeu coisa nenhuma. Entendeu? Chamou a turma. Aí que o negócio vai ser difícil. É o acerto. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os irmãos olharam, esse é o José que nós prendemos, que nós matamos, que nós vilipendiamos, que nós colocamos a cova. Esse é o José que morreu para nos salvar, deu o seu sangue, e foi por esse copo de prata, por essa redenção. Agora podemos beber no mesmo cálice. É o grande banquete do Senhor com os salvos. Que Deus nos abençoe. Eu me lembro de um pastor que deixou até um escrito. Ele teve um câncer e estava muito mal. Ele era muito querido da igreja e foi um fato verídico. E na véspera do seu falecimento, da sua morte, ele convocou a família, convocou a igreja, eu queria falar a cada um deles. E começou a despedida. Então ele se lembrou dos irmãos e de tudo aquilo que, como pastor, o seu ministério, depois se voltou à família, falou a respeito dos seus dias no seu namoro, do seu casamento, do seu noivado, das dificuldades que ele teve, né, para o seu casamento, as dificuldades materiais. E ao final ele diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa a todos vocês. Ele fez uma gravação, na verdade, e deixou de lado aquela gravação para quando ele passasse. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu estou com muita saudade de todos vocês, da família, de tudo que... Mas eu estou ansioso para ver Jesus. Eu quero cair aos seus pés. Meus irmãos, a igreja fiel, ela está vivendo esse momento. Todos vamos passar, mas uma coisa, o anseio da igreja fiel é esse mesmo, é cair aos pés do Senhor. E há um hino que diz assim: primeiro, Deus quer te mostrar o mistério da vida eterna, aquilo que te espera após essa vida temporal nossa, passageira. E você está percebendo através desse culto, desta rápida mensagem, deste texto maravilhoso, que Jesus fez tudo isso por você. De um modo terrível, Ele morreu, mas de um modo tão maravilhoso, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está presente aí ao seu lado. Ele pode te trazer salvação, segurança da vida eterna. E a vida eterna é essa, meus irmãos, que nós temos segurança aqui nesta vida. Você vai viver uma vida de paz. Nós estamos falando de um Deus vivo. Se você for lá na tumba onde Jesus foi sepultado, a tumba está vazia. Por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele quer te salvar. Então, o apelo é esse, né? O convite é esse: sonda o meu coração. Deixa Jesus sondar o seu coração. Convide-o a entrar na sua vida, a transformar a sua vida, a lhe dar uma vida nova diante dele e uma segurança de uma vida eterna. Essa vida temporal passa muito rapidamente, né? Mas a vida eterna é para sempre. A sua alma eterna
e o Senhor quer salvar a sua vida. Nós vamos cantar esse louvor. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O homem é pecador, a Bíblia diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que você tem que fazer? Abrir seu coração, deixar Ele sondar a sua vida, e entregar o seu coração a Ele e dizer: Senhor, guia-me pelo caminho eterno, para a vida eterna. É isso que eu quero. A igreja continua vencedora, porque nós estamos também enfrentando hoje em dia as mesmas lutas. Temos as arenas estão aí no mundo, aquelas arenas onde o valor da carne leva as feras, os leões aí do adversário, estão buscando pessoas na carne, neste mundo. O mundo está cheio de carne, são as arenas. É preciso então agora nós buscarmos a vitória contra a carne através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atuar de tal maneira, assim como aqueles irmãos ali, eles venceram, porque eles não foram derrotados não. À medida em que os irmãos ali morriam nas cruzes, nas fogueiras e nas arenas, fiéis ao Senhor, eles morriam cantando, louvando ao Senhor. E quanto mais morriam servos do Senhor ali, mais pagãos se convertiam ao Senhor Jesus naqueles dias. Temos hoje as cruzes. Que são as cruzes? Às vezes as pessoas comentam: a minha cruz é a mulher que eu tenho, a esposa que eu tenho. Outros dizem assim: a minha cruz é esse filho que só me dá trabalho. Não, a sua cruz é você mesmo. A minha cruz sou eu mesmo. Quem fala aí, essa experiência quem teve foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. E ele dizia: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então era a condição de colocar o eu sendo crucificado com Cristo, o eu da sua vontade, o eu do seu argumento, o eu da sua negação ao Senhor, o eu da sua dificuldade. Coloca isso diante do Senhor e isso será crucificado, e você vai poder dizer: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que quando você pega a Bíblia, você não está pegando apenas uma obra literária, você está pegando um livro onde você tem ali a palavra da vida, que é um projeto de vida. Mas ao colocar em prática esse projeto, você vai ver o que é o resultado de vida, e vida abundante, para te dar uma caminhada fortalecida na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, portanto, João viu lá Jesus glorificado. Ele viu a palavra de Deus, essa palavra que está lá na eternidade e que ela é confirmada aqui para os servos que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Esse projeto é um projeto que está em toda a palavra. Jesus está em toda a palavra. Glória a Deus. Vamos então estar de pé para nós cantarmos. As fogueiras, muitos irmãos partiram para o Senhor nas fogueiras. E as fogueiras hoje elas existem, porque as fogueiras, elas estão relacionadas àquela ação do fogo do Espírito Santo para queimar as impurezas que o mundo tenta lançar contra as nossas vidas. Se o mundo está tentando lançar alguma impureza contra a sua vida, pode estar certo de uma coisa: o poder do sangue de Jesus te dará vitória. Vitória para você poder agora estar com a sua mente purificada pelo fogo, aquele fogo que purifica a prata, purifica o ouro. Ele também purifica a sua mente de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E hoje nós também podemos ser vencedores, porque nós estamos anunciando um testemunho que é o testemunho de um Jesus que está vivo e tem mais. Esse Jesus voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Vamos cantar louvando ao Senhor. Irmãos, nós cantamos e expressamos diante do Senhor o que representa o valor do sangue de Jesus para nós. Ele tem poder para curar, para libertar, mas acima de tudo para perdoar os nossos pecados.
E nós faríamos aqui uma pergunta: como está o resultado do clamor pelo sangue de Jesus na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Que libertações precisamos que somente o sangue de Jesus é capaz de promover essa libertação? Nós vamos sair aqui desta aula agora, vamos para tomar o café, mas antes, vamos orar agora ao Senhor nesse sentido, estendendo a Ele a nossa súplica: Senhor, me liberta. Senhor, eu preciso de uma libertação. Senhor, eu preciso de comunhão com o Senhor. E assim o sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar e para perdoar cada pecado. Vamos confessar isso diante do Senhor. Somente o instrumento solando. Você vai agora abaixar os seus olhos, abaixar o seu cabeça, fechar os seus olhos e falar com o Senhor agora pela sua própria vida. A expressão diz assim: amém, ora vem Senhor Jesus. Quem é que expressa isso? Essa expressão é da igreja. E essa expressão vai ser exatamente aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Porque a palavra amém, ela está ligada a um sentido. Ela tem um sentido de uma confirmação. E essa confirmação, ela é usada exatamente todas as vezes que a igreja é despertada por uma prova a mais da proximidade da volta do Senhor Jesus. E essa prova, ela é através do cumprimento das profecias. Cada trombeta que toca, cada profecia que se cumpre, a igreja está dizendo amém, ora vem Senhor Jesus. E a cada dia que se cumpre a palavra do Senhor nos nossos dias, nós olhamos para tudo e vemos a esperança que nos aguarda, porque o Senhor Jesus chegou a nos dizer isso. Ele disse para a igreja: quando estas coisas começarem a acontecer, quando começarem a se cumprir essas coisas, Ele disse: levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja Deus, aleluias. Por isso agora, amém, é uma confirmação de uma igreja que está pronta para o arrebatamento, conforme a expressão do livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Louvado seja Deus. Então, Maranata é agora a condição de nos encontrarmos prontos para o encontro com o Senhor Jesus. Dizer ao Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, é a expressão de uma igreja que está preparada, de uma igreja que a cada dia pode dizer amém, porque ela discerne a profecia, ela discerne o toque da trombeta, ela está atenta ao toque da trombeta. Uma igreja que ouvirá a voz do Senhor, anunciando que o Senhor Jesus virá, e ela não será apanhada de surpresa, porque ela está desperta, ela está agora em ativa vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem dele é: não temas. E por que não devemos temer? Por um só motivo: porque Jesus está ao nosso lado. Jesus estava dizendo para Jairo naquela hora: não tema, Jairo, eu estou contigo. Você não está só nesta jornada, você não está caminhando sozinho. Há um Deus que está ao seu lado para te ajudar, para te abençoar. Não importa se o mundo está dizendo: desista, não continue. Há um Deus que está anunciando uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. E ela começa dizendo:
não temas. Deus te encoraja a prosseguir. Deus te encoraja a seguir na sua presença. Jairo não estava na presença de Jesus caminhando ao seu lado porque um homem o impulsionou a isso. Ele estava caminhando ao lado do Senhor Jesus porque Deus lhe fez uma promessa e disse Jesus a ele: eu irei contigo. Nós não estamos só nesta caminhada e não estamos sem promessa. Nós temos uma promessa. Deus está conosco nesta jornada. Ele disse: eu irei contigo, Jairo. Por isso, meus amados irmãos, não haveria motivo para Jairo ter temor no seu coração, porque Jesus, o autor da vida, estava caminhando com ele. E mais do que isso, os próprios olhos de Jairo viram o que Jesus fez com ele naquela caminhada. Porque não foi ninguém que contou uma experiência. Ele viu o que Jesus fez àquela mulher do fluxo de sangue. Ele presenciou o milagre. Ele presenciou a maravilha. A igreja, nesta última hora, ela não caminha sem uma experiência. Ela tem visto, vivido e acompanhado os milagres que Deus tem operado nesta jornada. Por isso, há uma palavra de Deus para o nosso coração: não temas. Ah, se conheceras o dom de Deus. Lembramos aqui do apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 4, no verso 1. A Bíblia diz que João olhou e viu uma porta aberta no céu. Se você pega essa expressão, certamente não morrerás, e traz para a sua vida, você está vendo uma porta aberta na terra. Você está vendo um caminho terreno. Se você despreza a salvação que Deus tem para você, você está vendo um horizonte da sua vida que termina aqui. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que depois dessas vão acontecer. Enquanto o homem está olhando para esta vida, há uma porta aberta no céu, para todos nós passarmos por ela, um a um. Ninguém vai para a eternidade em bando, em grupo, não. Nós vamos ter cada um a sua experiência. O irmão que está do seu lado, ele está vivendo a experiência dele, e a sua. O Senhor está falando conosco, o Espírito de Deus está agindo no nosso meio, os anjos estão ministrando nesse lugar, e você, e a sua bênção, e a sua experiência, e a sua escolha, jovem, diante de tudo que se avizinha, diante do mundo à frente, diante das ideias que são apresentadas, diante dos amigos, dos colegas, procure um dos irmãos, procure o seu pastor. Fala: meu pastor, qual foi a sua experiência? Como é que foi a sua juventude? Quando o senhor conheceu o Senhor? Valeu a pena, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. O projeto de Deus é a melhor coisa que Deus tem. Nunca tire isso da sua mente, do seu coração. Não troque esse projeto maravilhoso por nada que existe nessa terra. Não dê ouvidos à operação do engano, porque o que Deus quer é você lá na eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Mas antes que venha a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. É uma promessa que está em Isaías 57. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é arrebatado antes que venha o mal. Arrebatado antes que venha o mal. O mal virá, mas não vai alcançar a igreja. E esse versículo é uma linha de ação de Deus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, antes que venha o mal, o justo é arrebatado. Antes que venha o mal, o justo é arrebatado. Quando veio o dilúvio, antes Deus tirou Noé e a sua família. Quando veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, antes o Senhor tirou Ló e a sua família. Antes que venha a grande tribulação, a igreja vai ser retirada. Quando os anjos entraram em Sodoma e Gomorra para tirar Ló, porque o arrebatamento vai ser uma operação de anjos.
onde tiver um servo de Deus, vai ter um anjo ali, para transformar o corpo material em corpo espiritual. E os anjos, quando entraram em Sodoma e Gomorra, reuniu a família, e o anjo perguntou assim a Ló, ao pai da família: Ló, o pai, tem mais alguém? Falta mais alguém? Os anjos perguntam isso ao pai constantemente: pai, falta mais alguém, pai? E um dia o pai vai dizer: o número dos salvos já está completo. Vai olhar para a sua destra e vai autorizar, e Jesus vai se levantar em glória, e ele vem, e ele vem, e ele vem. Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, enquanto Israel estava passando pelo Mar Vermelho, o Senhor segurou o mar com a sua mão. E a Bíblia diz: o mar são as nações. Os egípcios foram beneficiados pela presença de Israel. Eles entraram no mar a pé seco, porque o Senhor estava segurando o mar para eles. Enquanto a igreja estiver neste mundo, o Senhor vai segurar as nações por amor à igreja. Mas quando Israel chegou do outro lado, o Senhor soltou o mar. Quando a igreja chegar do outro lado, na grande reunião, nas bodas do Cordeiro, o Senhor vai tirar a mão, e o mar cairá sobre os egípcios. As nações em angústia estarão, mas a igreja vai estar do outro lado, cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. De pé, irmãos. Muitas almas. É interessante que depois da ressurreição, depois da morte de Jesus, Pedro estava assim com os discípulos, e ele falou assim: vou pescar. E os outros falaram assim: nós também iremos. Você pensou, se cada jovem que está aqui, que está indo nos Manaíns, falar igual o Pedro: Senhor, eu vou pescar. Tomar esse propósito, quer dizer: eu vou pescar. E os outros em sua volta vão, sabe o quê? Você vai influenciar os outros: nós também vamos. E você vai ser um pescador de almas na presença do Senhor. Glória a Jesus. Por fim, nós dizemos que um dia todos nós chegaremos no entardecer da nossa vida. Um dia para todos nós chegaremos ao fim da jornada. É certo que todos que aqui estão e ouvindo, um dia nós chegaremos ao fim do dia da nossa existência. E que bom para aqueles que servem ao Senhor saber que quando chegar ao fim da jornada, já nosso físico enfraquecido, mas que lá, ao fim da jornada, nós vamos encontrar com o Senhor. Como devia ser bom aquele encontro de fim de tarde, quando a noite ia chegando, o Senhor chegava: Adão, Eva, que encontro. É tudo que nós queremos, ao fim da jornada, nos encontrar com Ele. Porque o Cordeiro é o centro. Aquele culto que Isaías assistiu, Isaías 6, Isaías tinha um culto, e viu o Senhor em o alto, ele viu um culto no céu, entre o Senhor e os anjos, e viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o templo, e os serafins voavam com 6 asas, cantando. Uns diziam: Santo, 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 e os outros respondiam: é o Senhor dos exércitos. E com 2 asas voavam, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas cobriam o rosto. Que imagina Isaías assim, aquele culto, e os anjos voando, os serafins. É natural, né? Mas a glória ali era do Cordeiro.
A glória era do que estava no trono. Mas ele olhou para os serafins e quis olhar para o rosto deles. Olha que coisa extraordinária. Eles cobriam o rosto. Não olha para nós. Você não precisa olhar para nós. Olha para o que está no trono. Não importa quem nós somos. Foi o clamor de João. João, quem você é? Você é o Messias? Não, eu não sou nada, eu não sou Messias. Eu sou só uma voz. Nós somos uma voz que proclama o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e que está sendo adorado aqui agora por todos nós. O leão da tribo de Judá, no domingo de manhã ressuscita, e agora é diferente, porque ele o bramido contra a morte, e a morte foi tragada pelo leão da tribo de Judá. O que há mais doce do que a morte de Jesus? Ele morreu por você, e você pode provar agora dessa doçura. Mas o que há mais forte que a ressurreição, onde a morte foi morta e nós podemos viver em Jesus. Para quem tinha o enigma, para quem não descobriu o enigma, tinha um preço, ia pagar um preço. Quem não sabia o enigma, tinha um valor, haverá um preço. Mas para quem descobriu o enigma, você descobriu o mistério. Evangelho é mistério. Jesus se revelando. Jesus está vivo. Jesus vai voltar. Para quem descobriu o mistério, 30 vestes. 30 vestes. Você descobriu o mistério, você vai receber aqui hoje vestes de salvação. E lençol é cama, é descanso. O nosso descanso vai ser na eternidade. Você descobriu o mistério, você vai receber vestes de salvação e vai poder descansar com o Senhor na eternidade. Porque hoje aqui nessa reunião, onde você estiver, você está encontrando um grande amor. Um amor que pode mudar a sua vida. Encontrei um grande amor. O convite do Senhor Jesus revelava, por outro lado, também uma coisa: desce depressa, há pressa nesse momento. O Senhor Jesus estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, a oportunidade é agora. Eu quero que você venha aqui agora, Zaqueu, encontrar comigo. Eu quero entrar na sua casa, eu quero estar perto de você. Zaqueu, que imaginava que a multidão seria tão complexa e optou por um encontro com Jesus à distância, o Senhor Jesus estava dizendo: Zaqueu, entre mim e você é o meu poder que opera, não é a multidão. Aquela multidão representava muitas coisas que Zaqueu precisava superar, né? Eu costumo dizer que uma das coisas que aquela multidão representava era uma quantidade de opiniões a respeito do Senhor Jesus. Cada um podia ter uma opinião a respeito do Senhor Jesus. Até entre os discípulos, uma vez, o Senhor Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Alguém disse assim: olha, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Eles também poderiam ter uma opinião. Mas o conhecer Jesus não é ter uma opinião sobre o Senhor Jesus. Não é conhecer a história do Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus é ter um encontro com Ele em que Ele se revela. Era isso que Jesus estava dizendo para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Deixa essa multidão para trás, porque eu quero me revelar, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, Zaqueu. O convite continua o mesmo, porque a situação de Zaqueu mostra a situação do homem, a situação da humanidade. O céu te basta, porque para a religião não bastou. A religião quer o céu, mas quer casar. Ixi, num problema sério agora, né? A religião quer o céu, mas quer ficar rica. Ela quer o céu, mas quer passar num concurso. Quer o céu, mas quer... A religião sabe que é o céu mais alguma coisa. Mas sabe que
Sabe o que vai definir a sua vida, a minha vida? É querer o céu. O Senhor Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas, tudo aquilo que nos preocupa, o Senhor inverteu a ordem. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Ele faz, Ele nunca falhou conosco, Ele faz. Mas primeiro nós queremos o céu. O Senhor mandou 70 discípulos. Eles voltaram muito felizes, tinham expulsado os demônios, tinham feito muita coisa. Voltaram e falaram: Senhor, nós expulsamos os demônios, curamos as enfermidades. O Senhor falou assim: olha, não vos alegreis por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. O Senhor está escrito? Se está escrito, vou te dar um instante para você glorificar o Senhor. Pode glorificar o Senhor. Meus irmãos, o que importa é o nosso nome está escrito no céu. Alegrai-vos antes, quer dizer, antes de qualquer coisa. O mais importante é o seu nome está escrito lá no céu. Há um louvor que nós cantamos assim: meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus, está escrito no céu. O nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é aquele que não está longe, que não se importa comigo e com você. O nosso Deus é o Deus que permite as provas, permite os momentos difíceis, mas é o Deus que está pronto para o resgate, é a mão forte que nos coloca de pé, é o refrigério seguro, é a alegria no momento da angústia, é a vitória quando achamos que a derrota já está consumada, é o Deus dos impossíveis, quando nós já não temos mais para onde ir. Eu sei que tudo pode, Senhor. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Eu sei, por isso agora Jó responde ao Senhor. E ele diz assim, que no verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouviu, mas agora te vi os meus olhos. Deus quer revelar-se através de Jesus Cristo a cada um de nós. Ele não quer ser um Senhor longe. Repito, um Deus longe, mas Ele quer revelar-se. Ele quer que você veja os milagres e as maravilhas com os seus próprios olhos. Ele fez o cego ser curado. Ele fez o coxo ser curado. Ele fez Lázaro ser ressuscitado. Deus é um Deus de maravilhas. E Deus quer revelar-se a cada um de nós com os ouvidos de ouvir. Talvez você ouviu muitas vezes. Talvez você conhece a Bíblia. Talvez você seja alguém que conhece, até leu a Bíblia várias vezes. Mas eu sei, você já descobriu que Deus tudo pode? Você sabe que Deus, os pensamentos de Deus, ninguém pode impedir? Você sabe que o poder de Deus, ele ultrapassa todo o entendimento do homem? Com os ouvidos já ouviu, e agora os seus olhos veem. Você precisa viver essa experiência. Você precisa conhecer o Senhor para que o Senhor possa revelar-se a você e você agora passe a conhecer o novo e vivo caminho. O caminho do Deus que tem os pensamentos que não podem ser impedidos. O caminho de um Deus que tem poder ilimitado. O caminho de um Deus que te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo à cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jó conheceu, mesmo no momento da aflição, mesmo no momento das dificuldades, ele conheceu um Deus que podia todas as coisas. Quando nós nos anulamos, quando nós nos negamos, quando nós verdadeiramente descansamos no Senhor, ou seja, quando nós depositamos nele, ele então alcança em nós um coração completo. A presença de Deus na nossa vida é exatamente isso. Ele quer estar no controle da nossa vida para nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas e estar em nós e todo o seu poder ser manifesto na vida de cada um de nós. Quando nós identificamos os marcadores, eles estão na palavra e nós entendemos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que? Do Pai, a doutrina do Pai. E a doutrina do Pai contém o mistério que é do Espírito, que é revelado no... Isso é
Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, vamos lá. A igreja fiel e verdadeira é aquela que identifica na palavra os marcadores proféticos, o tempo que ela está vivendo. Certo? Certo ou não? Certo. Então vamos lá. Ninguém pode ser contra isso. Só quem não quer na palavra. Ninguém. Nem você que está me ouvindo aí no YouTube. Me desculpa, mas essa é a realidade da palavra. Concluindo. O que os marcadores proféticos estão dizendo? Agora chegamos no ponto central, que é o objetivo dessa aula. O que os marcadores proféticos estão dizendo para a igreja fiel e verdadeira? Depois que essas coisas acontecerem, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. O tempo está cumprido. Só isso. Mas diz aqui a palavra que um homem, ele entrou na festa sem a roupa. E o rei saiu para ver os convidados, e ele olhou e viu aquele cidadão. E ele disse assim: amigo, como é que você entrou aqui? Você não está vestido, você não está aqui igual aos demais. A identificação era a veste, não era o semblante, era a veste. Aquele homem, até então, ele estava normal, o seu semblante estava normal. Mas quando o rei chega e diz assim: como você entrou aqui? Você não está vestido adequadamente para essa festa. Meus irmãos, e você que nos ouve neste momento através das redes sociais, prepare sua vida para o dia da festa do rei. Não recuse o convite, não rejeite o convite. Vista a roupa que o rei ele te envia. É o Espírito Santo. Não é a minha e nem a sua roupa. O homem não vai se apresentar diante daquele banquete com a sua razão. Ele não vai se apresentar com o seu diploma. Ele não vai se apresentar com o seu estudo, o seu dinheiro ou qualquer outra coisa. A única coisa que vai naquele dia nos identificar com a eternidade é a roupa nupcial. É o poder do sangue de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, temos anunciado este evangelho. Falando isto, prepare, acerte sua vida, se arrependa, confesse Jesus Cristo como seu Salvador, e você entrará na festa do Rei. E você não vai ficar triste como este homem, você vai ficar alegre, você vai ficar com gozo no seu coração, na sua alma naquele dia, porque você vai participar do grande banquete do Rei da Glória, e toda a igreja vai estar ali glorificando o nome do Senhor, a igreja bendizendo o nome do nosso Deus. Aleluia! O mistério não foi revelado no caminho de Emaús. O caminho contrário ao projeto não tem revelação do mistério, mas o mistério foi revelado no corpo. E eles voltaram para Jerusalém, que era o centro de tudo. Quem sabe alguém está caminhando para Emaús, o coração está ardendo, mas Jesus se colocou agora para falar com você. Ele está presente, está na sua casa, está no seu quarto aí, está aqui. Convida ele para entrar agora. Você agora pode fazer parte do corpo e o mistério vai ser revelado a você. Que maravilha. Amém, vamos orar.
Meus irmãos, o Espírito Santo tem uma missão e ele não falha nesta missão. Ele é perseverante nesta missão. Ele é fiel nesta missão. A missão dele é preparar a minha vida, é preparar a sua vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos jovens, a vida da igreja. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, noite e dia pela igreja, pela minha vida, pela sua vida, porque todo o interesse do Espírito Santo é na hora que o Pai der a ordem, ele possa nos levar e entregar nos braços do noivo e dizer: aqui está a igreja fiel, aqui está a igreja prudente, aqui está a igreja perseverante, aqui está a igreja que não recuou, aqui está a igreja que não era preguiçosa, aqui está a igreja que chorou, aqui está a igreja que buscou, aqui está a igreja que jejuou, aqui está a igreja que louvou. Agora é hora de tomar posse dos bens, daquilo que está preparado desde a eternidade. Meus irmãos, o Espírito Santo opera nesta hora, não só aqui, mas em todos os 4 cantos da terra. O Espírito Santo prepara um povo para ser arrebatado. E não estamos aqui por aquilo que Deus faz. Essa não é a mentalidade de servos fiéis e da igreja fiel. Nós não adoramos a Ele por aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele é amor. Ele é poder. Ele é glória. Ele é santidade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus provedor. Ele é Jeová Nissim. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa paz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. Ele é o nosso Deus. A reconstrução, meus irmãos, ela se iniciou quando Neemias ouviu a situação miserável, de miséria que estava, e diz a palavra que ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Ali começou a reconstrução. Não há reconstrução sem oração. Não há reconstrução sem jejum. Não há reconstrução sem choro. Não há reconstrução sem confissão. Não há reconstrução sem temor. E a oração de Neemias não foi nos méritos dele. Quando você lê no capítulo 1, ele fala assim: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Quantos servos não desejam mais temer o nome do Senhor? Quantos servos já abandonaram este valor? Quantos servos não têm mais este calor no coração? Quantos servos não têm mais essa chama acesa? Quantos servos a alma não está mais inflamada? Mas, meus irmãos, diz a palavra que poucos, mas havia alguns, não foram muitos, mas poucos se levantaram de noite com Neemias para chorar, para jejuar, para orar, para lamentar e dizer: Senhor, eu preciso temer o teu nome. Senhor, não me deixe acostumar com a tua obra. Senhor, não me deixe acostumar com dons espirituais. Senhor, acrescenta temor ao meu coração. Enche o meu coração de temor, Senhor, porque assim as orações serão ouvidas e as orações serão respondidas. Porque que muitos crentes, os céus estão cerrados para eles, é porque não há mais desejo no seu coração de temer ao Senhor. O Senhor se tornou algo comum na sua vida. O Senhor se tornou algo comum na vida de muitos. Mas aqueles que têm temor no coração, eles sabem que quando eles se ajoelham, o céu é poderoso para se mover e Deus é poderoso para se levantar. Meus irmãos, há um Deus que quer ouvir as orações, mas Ele olha primeiro para o meu coração e para o seu coração. Ele quer saber de verdade se existe temor no meu coração, ou se existe só uma religião, ou se existe uma placa denominacional. Deus quer ter temor nos nossos corações, porque se houver temor, há avivamento. Se houver temor, há reconstrução. Se houver temor, o Espírito Santo é poderoso para usar uma criança e realizar a obra dele. Você quer o céu?
Você deseja de verdade o céu? Seu coração pulsa. O Espírito Santo no seu coração diz: vem, vem, vem. Diz mesmo. O Espírito Santo está podendo pulsar dentro do seu coração. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. No abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Estaremos para sempre com o Senhor. A juventude, faz o teste aí. Pisca seu olho aí, dá uma piscadinha. Pisca. Esse piscar de olhos seus na velocidade da luz, a luz deu 7 voltas no planeta. Paulo não achava uma palavra, uma expressão para explicar como é que seria o momento do arrebatamento. Então ele usa, é no abrir e fechar de olhos, é numa velocidade, é muito instantâneo. Quando você pensar que não, que você abrir os olhos, você não vai estar mais aqui, não vai estar na faculdade, não vai estar na feira, não vai estar no supermercado, você vai estar diante do Senhor de todo o universo e de toda a glória. Este é o momento que vivemos, é o momento do arrebatamento. A pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: estamos preparados? Se você fomos chamados hoje por Deus, seja através da volta gloriosa do Senhor Jesus ou pela morte, estamos prontos? Estamos preparados? O nosso coração está realmente voltado para as coisas eternas? Se sim, louvado seja Deus. Lembrando que é preciso permanecer firme, mas se porventura alguém não esteja pronto, da sinceridade do seu coração, reconhece isto, este é o momento oportuno para aceitar ou voltar para a presença do Senhor Jesus, porque Ele, o Senhor Jesus, quer abençoar e salvar a sua vida e a sua família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus de poder e Ele te chamou, jovem, para ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Não foi para você ser vencido pelo pecado, viver debaixo do jugo do pecado, porque Jesus te libertou e você é servo deste Senhor e não de outro Senhor. Servir a Jesus é esse desejo desta comunhão constante com Ele, é esse desejo desse lugar maravilhoso que Ele preparou para nós, é ser guiado pelo Espírito Santo, porque não queremos nos afastar dele, é ter a mesma identidade do Pai, é depender e confiar no Pai, no projeto de salvação do Pai, é honrá-lo, é obedecê-lo, é amá-lo acima de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor: andai em espírito. É isso que nós fazemos, essa é nossa luta diária para andarmos em espírito e termos comunhão com Ele. E o mais maravilhoso é que hoje nós podemos dizer: nós temos a mente do primogênito de Deus, aquele que veio e se fez homem, e a grande alegria dele, o grande desejo dele era fazer a vontade do Pai. E nós temos esse DNA do primogênito de Deus, porque agora nós somos filhos, agora nós somos co-herdeiros com Cristo da herança eterna, da Jerusalém celestial. E nós sentimos hoje esse privilégio, e não há vanglória nisso, porque foi Ele que fez, foi Ele quem nos deu, foi Ele quem nos escolheu. Mas nós sentimos uma alegria muito grande, e essa Jerusalém celestial é desejável por nós, ela sobe ao nosso coração a cada dia estamos olhando para o alto e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como o desejo do Filho era estar com o Pai, o nosso desejo é morar na casa do Senhor por longos dias. Amém? Você está preparado? Você é essa vida, é esse Pedro, não aquele primeiro, mas o Pedro transformado.
o necessitado, o que persevera, o que ora. Você está à disposição do Espírito Santo para no último momento entregar a última mensagem? Você está preparado para ser o portador da última mensagem? Porque a mensagem que você vai entregar não é sua, mas é daquele que te capacitou. E é muito interessante, você lendo a mensagem de Pedro, não tem nada assim de extraordinário, nada de mirabolante, não foi um discurso extraordinário. A mensagem, as duas mensagens, onde milhares de almas se converteram, as duas primeiras mensagens, foi de um homem simples, de uma mensagem simples. Ela é simples a mensagem, pode pegar, pode ler. Leiam ali, abram Atos 2, Atos 3 e leiam as duas mensagens. São mensagens simples, mas um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E quem operou foi o Espírito Santo, foi o Senhor, usando aquele instrumento. Você pode não ser um grande homem, você não pode ser que você não tenha um doutorado, um mestrado, você pode não ser uma pessoa que se sinta capacitada, mas você pode ser um servo nas mãos do Senhor. Você pode ser um homem à disposição do Espírito Santo e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele vai queimar os seus lábios com a brasa do altar e vai te encher do Espírito Santo, e você será uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? De pé. Você ama, o amor está vivo, o amor está ardendo no seu coração. Se você ama Jesus, você ama esse dia. Você vai ficar: não, o Senhor vem depois. Não. Pedro, assim, que pessoas nos convencer sabendo dessas coisas? É a marca da igreja fiel. A igreja fiel, ela anuncia, sempre anunciou. Paulo, alguns dizem: não, Paulo estava enganado, ele achava que Jesus vinha nos dias dele. Ele não estava enganado, ele falava com amor desse dia, porque ele amava Jesus. E a esperança dele é a esperança nossa. Nós não somos como os demais, eles não têm esperança, mas nós temos esperança. E a nossa esperança é: os mortos ressuscitarão e nós juntamente com eles subiremos. Nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa fé, é o nosso chamado, é a nossa vida. Esse é o nosso chamado. E nós temos de valorizar o que Deus nos deu, a bênção que nós temos. A hora é o tempo da iniquidade, é o tempo da apostasia, é o tempo de homens que negaram a fé. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Nós estamos firmados nele. De pé, irmãos. Nós somos os nossos maiores inimigos. É você mesmo, sou eu mesmo. E você só consegue vencer o velho homem, você só consegue vencer este velho homem através do poder do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você identificar em você que existe algo que não agrada a Deus, que precisa ser mudado, transformado, só existe uma arma capaz de vencer o velho homem: é o poder do sangue de Jesus. Somos novas criaturas pelo poder do sangue de Jesus. O pastor citou um texto aqui em Apocalipse hoje, que mostra um momento onde nós não estaremos mais aqui nesta terra, neste Manaim, mas um momento em que a igreja é vista na eternidade. E a palavra é: e eles o venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. A palavra da vida para nós é a palavra que está revestida com o poder do sangue de Jesus. E é esta palavra que nos vai fazer entrar pelos portais da eternidade. Meus irmãos, vivemos um momento muito difícil. Há uma nuvem negra sobre o mundo. O maior alvo hoje do mal são os lares. Como vencer as batalhas dentro dos lares? Como exercer a nossa instrumentalidade no Evangelho? Você sai da sua casa hoje, você está diante de um mundo corrompido, mau. Como vencer
essa avalanche que vem hoje sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os jovens, nós sabemos como vencer as batalhas. Há poder no sangue de Jesus. É por isso que nós clamamos quando saímos da nossa casa e entramos no nosso carro, porque o poder do sangue de Jesus para nós é livramento. Quando estamos angustiados, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, porque o poder do sangue de Jesus para nós é paz, segurança, felicidade. Meus irmãos, não há como caminhar sem conhecer e viver esta doutrina. O povo que vai para a eternidade tem uma identidade. Há um cristianismo desbotado. Há um mundo, meus irmãos, que está se acabando. Isso está diante dos nossos olhos. Mas a igreja que está profetizada no livro de Cantares de Salomão é a igreja que o noivo está olhando para ela e está dizendo: eis que és formosa, amiga minha. Quando o apóstolo Paulo fala acerca da igreja que estava sendo preparada para ir para a eternidade, ele diz: eis que vos preparo como uma virgem para o seu esposo, uma virgem pura, a saber, a Cristo. Nesta hora, há uma igreja que tem uma identidade. Nós somos como aqueles que estão indo para a eternidade. Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Agora, os irmãos, vejam uma coisa. Todos os cultos desta obra falam de eternidade. Se você participar de um culto de casamento, qual é a mensagem? Eternidade. Se você for a um culto de sepultamento, qual é a mensagem? Eternidade. Ao final de cada ano, qual é a mensagem que o Senhor tem falado ao nosso coração? O preparo para a eternidade. Iniciamos o ano, eternidade. A igreja que tem a identidade como aqueles que vão para Jerusalém celestial, ela só tem uma mensagem: Jesus vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, há dias atrás, um pastor visitou uma de nossas igrejas. E quando ele entrou na igreja, o louvor estava se processando e a igreja cantava este hino: o grande dia está chegando. E quando a congregação cantou Jerusalém, como és linda, ele percebeu que houve um grande quebrantamento. E ele perguntou ao Senhor: Senhor, como é que um povo pode sentir saudade daquilo que não conhece ainda? E o Senhor deu uma revelação a ele: é porque o meu Espírito, que habita no coração deles, juntamente com eles estão dizendo: vem. A igreja que anela por Jerusalém é a igreja que está cheia do Espírito Santo. E nesta noite, nós estamos como aqueles que vão para Jerusalém. Nós vamos glorificar e exaltar o Senhor com mais um louvor. Atos 2:42 assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A perseverança é na Trindade. Perseveravam na doutrina, a doutrina do Pai. A doutrina é do Pai. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Jesus, o pão partido. Na comunhão do Espírito Santo. E na oração, que é a igreja. A igreja vive de oração. Crente que não precisa de oração, não precisa de Deus. Ele não precisa para nada. E a oração só veio a existir no projeto de Deus a partir da ressurreição de Jesus. Ela tem que estar com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar na sua oração. Mas o que importa agora é entender que a igreja está vivendo esse mesmo momento. Não há outro momento, não há outro motivo. Os muros precisam ser reedificados. A igreja precisa
de definir o seu papel aqui no mundo, para o nosso bem. Nós temos que dizer ao mundo que vamos partir. Precisamos ir embora. Essa não é a nossa morada. A Canaã que nos espera. E o nosso Deus tem prometido, e a palavra dele ninguém vai interromper. O mal, o inimigo, os adversários, depois todos os obstáculos. Mas a ordem é essa: deixa o meu povo ir. Faraó disse: deixa as crianças. E a palavra do Espírito Santo nessa hora: nenhuma unha ficará, nenhuma criança. Aqui estamos unidos em família para dizer que os nossos filhos seguirão conosco. Deixa o meu povo ir. Não é pedido, é uma ordem do Senhor. E o arrebatamento da igreja se dará por uma ordem do Senhor, através do toque de trombeta. Deixa o meu povo ir. Benjamim é a figura do Espírito Santo. Era o novo nascido, o último nascido. Então, a figura do novo nascimento. Aí ele voltou, olhou para Benjamim e disse assim: esse é Benjamim? Esse é Benjamim. Ele levantou as mãos e disse assim: Deus te abençoe, meu filho. As duas grandes evidências do processo de salvação: Deus está vivo e o Espírito Santo está presente. Não tem isso? Não tem salvação. Então existe religião só com o Pai, só benefícios. Mas esquece que ele tem que apresentar novo nascimento. É a vida nova, é a transformação. E é isso que nós não estamos vendo em tantos lugares como religião. Há um cristianismo que existe aí que não tem esse compromisso, mas há um evangelho que exige isso. Bom, tudo bem. O meu e todo mundo calado. E aquela conversa entre eles: será que o homem vai ser liberto agora? O que está refém? Aí tiraram da comida a eles. O que eles precisam? Aí encheram eles de comida, as sacolas que eles trouxeram. Aí José disse para o camarada que estava lá, o ajudante dele, disse assim: bota o copo de prata na sacola lá de Benjamim. Meus irmãos, ninguém está seguro na sua caminhada se ele não tiver a experiência de beber o vinho, porque aquele copo de prata era de José que bebia o vinho. E a prata é símbolo de quê? Redenção. Então, olha, eles estão redimidos. Tudo bem, de minha parte. Aí mandou botar o copo de prata. Aí a turma botou aquilo, sacola, comida, tudo pronto. Devolve a comida, devolve o dinheiro deles, porque Deus não precisa de você para nada, nem de mim. Estou pagando o preço cosíssima nenhuma. Seu preço não vale nada, nem o meu, diante do nosso Deus.